para cuidar da mulher, né? E eu chamo mais uma vez o queridíssimo ginecologista, Dr. Gustavo Ventura. Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem? Tudo jóia, Carol. Sempre um prazer recebê-lo e esse assunto é um assunto íntimo, mas que a mulherada tem que estar muito atenta, né? Falar das escolhas diárias de acessórios e de higiene íntima para que a gente não desenvolva problemas, né? Exatamente. Então, assim, Carol, na verdade, para você ter noção, de cada 10 mulheres, 8, em algum momento da sua vida, elas vão ter algum processo inflamatório na região genital. Vulva, vagina, corrimentos. E o que elas não sabem é que boa parte disso pode ser evitado através de bons hábitos de higiene íntima, de uso de roupa íntima adequada. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre sabão íntimo, sobre absorvente, sobre preservativo. Então, muitas mulheres perguntam, doutor, mas eu saio de casa de manhã, volto à noite, eu não sei se eu preciso trocar calcinha, não sei se eu posso limpar a vagina com lenço umedecido, e aí eu acabo dando uma aula sobre anatomia genital, sobre tudo que faz parte disso. Interessante. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente colocar nosso vídeo, vamos começar por isso que você falou? De fato, uma mulher pode passar o dia todo com a mesma calcinha? Não deve. Então a gente vive num país tropical, então a gente normalmente está associado a temperaturas elevadas, então isso gera o quê? Gera umidade na região genital e aumento da temperatura. A vagina, ela é composta de bacilos que vivem em harmonia. Então, o próprio Cândida, que a gente vai falar sobre posteriormente, que é uma infecção genital, um fungo que provoca a infecção genital, a vaginose bacteriana, eles vivem em harmonia. Mas se você altera a temperatura, altera a pH, altera a umidade, aquilo vai provocar uma irritação, um desequilíbrio, e vem o corrimento, vem a coceira, vem o desconforto, que são motivos de ida ao consultório do ginecologista. E fazer aí essa higiene íntima com lencinho umedecido? Bom, hoje em dia a medicina evoluiu muito e essa questão do cuidado com a mulher também. Então, se você pensar que o pH da vagina é um pH mais ácido, hoje o lenço umedecido, ele também respeita muito esse pH. Então, não seria o ideal. O ideal seria você fazer uma limpeza com um sabonete ideal 2 vezes por dia e naquela urgência, não estou me sentindo muito úmida, a calcinha sujou, enfim, você pode, mas não fazer disso uma rotina. Não fazer disso rotina. E lembrar uma coisa interessante, não é aquele do bebê, o lencinho umedecido das crianças. Bem lembrado. É um que seja específico para as mulheres, para as mulheres, exato. Porque esse ele vem com uma fragrância bem suave, bem discreta, ele vem com menos líquido que com a fragrância, então é específico para essa região. Perfeito. Vamos colocar a perguntinha já daqui a pouquinho, né, Má? Vamos começar com o nosso vídeo, então, para a gente explicar esse ciclo, um problema seríssimo das mulheres, a candidíase. Então esse é um fungo que ele já habita a vagina e ele não provoca nada. Ele convive com outras bactérias, né? Então aqui a gente está vendo então todo mundo tem útero e vagina. Sim, todo mundo tem. Ele vai... Bom, então aqui... Quer parar aqui? Então segura essa imagem. Então essa mandala mostra muito bem esse equilíbrio entre as bactérias e os fungos. Perfeito. E se você... Então, quando que a paciente está propensa a ter candidíase? Então, a paciente que faz uma higiene muito rigorosa, então, sempre que faz xixi, tem que passar água, sabão, você acaba diminuindo a quantidade de bactérias e aumenta a quantidade de fungo. Limpar demais, então, é um problema. Também é. Então, o de menos e o de mais é um problema. Pacientes que usam anticoncepcional, porque isso aumenta a quantidade de glicogênio, que é o açúcar, na região íntima, o fungo cresce. Você sabe que às vezes... Tinha a menor ideia disso. Pacientes que às vezes têm candidíase de repetição, e aí você trata com comprimidos, com cremes vaginais, e você acaba tendo que investigar esse hábito de dieta. Ai, doutor, eu não resisto a um pão, ao açúcar, ao refrigerante. Então aí está o motivo, né? Então, pacientes diabéticas. Quem se alimenta de muito açúcar, de muita fonte de carboidrato, tem um aumento de fungos na vagina. Vamos seguir então com o vídeo? Olha lá, olha que interessante, eu não tinha a menor ideia. Seguindo então, aí... Bom, então eles convivem em harmonia nessa região íntima. Vai tudo bem até aí. Até aí. E aí a gente começa a perceber que há uma proliferação de fungos na vagina, né? Então a vagina é como se fosse um então, corpo... segura essa imagem.
Bom, segura então, o cuidado que eu falei com a higiene, então usar um sabonete próprio para a região. Essa é uma dúvida muito frequente. Doutor, eu posso usar o sabonete íntimo que é vendido na farmácia? Sim, porque como a vagina ela tem um pH mais ácido, o sabonete íntimo ele não altera tanto, não tem tanta variação do que aqueles que têm a fragrância para o corpo, que tem cheiro forte. Então recomendado um sabonete para o corpo e outro para a região íntima. Sim, aqui tem alguns exemplos, ó. Quer aproveitar e falar deles? Pronto. Pode ser qualquer um deles ou tem alguns princípios que tem no mercado que não são legais? Normalmente, quando eles falam de cuidado íntimo ou sabonete para a região genital, eles respeitam essa legislação, esse pH. né? Uhum. Aqui eu trouxe também alguns... esse aqui é para lavar a calcinha. A gente vai falar sobre daqui a pouco. Que legal! Daqui a pouquinho, então, a gente vai mostrar, a gente vai entrar na parte do desfile de calcinhas que a gente tem aqui na mesa. E esse, então, é para lavar a calcinha. Muita gente gosta de lavar a calcinha no chuveiro, na hora do banho. Então, aproveita o sabonete do corpo e, na verdade, existe um produto próprio para aquilo, que seja com menos fragrância. A calcinha, depois você vai até lavar, mas com um produto próprio e depois botar para secar no lugar próprio, no lugar arejado. Tem que estar bem sequinha, né? Bem sequinha, porque o banheiro não é um lugar muito úmido. Nossa, eu achei legal isso aqui da calcinha. Você já deixa lá no chuveiro. Você já lava. Achei legal. Uma coisa interessante, Carol, o desodorante íntimo. Desodorante íntimo? Sim. Que legal. Então segura. Segura que a gente já vai contar do desodorante íntimo. Vamos colocar uma perguntinha na tela também, você já me conta. Um beijo pra Mari, querida. Mari, olha, um beijo pra você. Sei que você é uma fã muito querida. Eu recebi o seu vídeo, tá? Beijão e obrigada pelo carinho. Deixa eu mostrar de novo esse desodorante íntimo. Um minutinho, porque isso aqui é muito interessante. Explica pra gente, antes da gente responder a perguntinha da Mari. Na verdade, o desodorante íntimo, ele é uma invenção um pouco recente. Ele serve para aliviar os odores da região íntima e é algo muito discutível na medicina. Então, há quem condene, há quem peça para usar com moderação. É polêmico, então, o uso. Então, primeiro, porque se a paciente nota um odor desagradável, algo não está legal. Então, Entendi. A vagina, ela tem um cheiro característico, mas não é um odor ruim. Então, o primeiro passo é você procurar o ginecologista para avaliar. Que deve ter algum problema. Está tudo bem. Mas um uso eventual, vai ter uma noite especial, Entendi. Não há nenhuma restrição. Eu já cheirei e o cheiro é bem suave, bem delicado e não é... Olha que interessante, meninas. Deixa eu mostrar aqui. Então, temos um desodorante íntimo mesmo. Ainda diz que é hipoalergênico, coisa e tal, que isso também é uma informação importante para as meninas que quiserem testar e depois quiserem mandar pra gente. Se acharam legal, se acharam interessante, escrevam aí no Insta. Eu achei a ideia bem interessante e eu acho que pode diminuir algumas situações de desconforto quando realmente tem um problema. Não deixa de tratar o problema. Vai no médico, trata o problema, mas até tratar às vezes demora, né, doutor? Exato. Vai usando desodorante íntimo. Gostei disso. Vamos responder agora a perguntinha da Mari. Depilação. Tem restrição quando a gente está falando da virilha? Muitas mulheres depilam também atrás, e aí? Na verdade, o pelo, ele é um protetor da região íntima. Então, ele serve para diminuir a umidade, diminuir a temperatura. Então, o ideal, a recomendação médica é que você apenas faça aparar os pelos. Os pelos, eles devem estar presentes. E isso vai contra a brasileira. A brasileira tem uma tendência a deixar o mínimo de pelo da região íntima. Então, você tem que observar, eu tô tirando demais e tá me deixando irritada, tá tendo corrimento de repetição, infecções. Então, é algo para você repensar sobre essa depilação. O pelo também serve como uma proteção, né? Exato, uma barreira contra... A nossa pele, ela é contaminada, ela tem bactérias. Então, isso facilita a porta de entrada, né? A porta de entrada para as infecções genitais. Então, use com moderação e se puder só aparar com uma tesourinha, é o ideal. É o ideal. Agora, não tem a ver, por exemplo, depilação quente, fria, cera quente? Não. Isso aí, na verdade... Isso é mais a alergia de cada corpo. Exatamente. A presença do pelo em si que seria o ideal. Então, Mari, o ideal é deixar um pouco de pelo ali, assim como é anatomia, é fisiológico, né? Veio, né? Pra estar ali, então um pouquinho tem que deixar ali, né, doutor? Agora, não vamos entrar naquela outra parte. Ai, mas meu marido,
mas meu namorado... Gente, tem que pensar em tudo, tem que pensar no marido, no namorado, na saúde. Na saúde também. Não é verdade? Não dá pra descuidar. Agora, vamos pra brincadeira das calcinhas? Muito legal. A gente tem um desfile de calcinhas aqui, mas claro que elas estão aqui pra gente poder falar do tecido, né? É importante escolher que tipo de calcinha, doutor? Bom, hoje em dia, se você for numa loja de roupa íntima, você vai ver uma variedade enorme de produtos. O ideal é que você procure tecidos mais inteligentes. Quais são esses? Então, o algodão, ele permite uma troca de calor melhor. Então, aquilo que eu falei sobre abafar, sobre aumentar a temperatura, sobre alterar a umidade. Então, o algodão, ele permite essa troca melhor. Uma dica que eu sempre falo para os pacientes que têm, às vezes, infecções de repetição é tirar a calcinha ao dormir. Dormir sem nada. Então, a vagina, de repente, você passa o dia todo com calcinha, com calça apertada, temperatura elevada. Então, a vagina ela precisa ter essa respiração. Legal. Então, tira e dorme sem calcinha. Essa é uma de algodão. Essa é uma de algodão. Então, você vê que o tecido é bem leve, então permite essa troca. Mas ele tem que ser algodão, de repente, só aqui? Ou se ela for, por exemplo, aqui, essa aqui, essa de renda. Essa tem algodãozinho só aqui. Só aqui. Então, a renda, na verdade, é uma lingerie delicada, sensual, mas a gente sabe que é um tecido que não permite essa troca, não é um tecido inteligente, não permite essa troca de calor. Entendi. Então, deve ser usado com moderação, digamos, né? Para aqueles momentos especiais, né, Danda? Para os momentos especiais, leva na bolsa, você troca e tal. Uma preferência das brasileiras. E o fio dental? Então, deixamos o fio dental viradinho já para mostrar. Fio dental. É outro produto que também deve ser usado com muita cautela. Não pode usar todo dia. Todo dia. Por quê? Porque ele não... Primeiro que não cobre a vulva totalmente. Segundo que ele pode, nesse atrito, causar lesões, às vezes um pelo que está encravado. Em quem tem tendência a ter algumas infecções como herpes, a própria candidíase, hemorroidas, isso pode ferir, pode causar lacerações. Olha que interessante. Então também deixa para usar naquele dia que vai usar um vestido especial, que precisa de uma que não pode marcar bumbum menor. Né? Olha só, então usar, gente, com cuidado o fio dental, olha que perigo. E essa aqui, que essa daqui é uma também que está super na moda, então, que não tem costura, ela é molinha. Essa é uma microfibra super moderna, atual. Então a microfibra também ela é um tecido inteligente, ela permite essa troca. Diferente da lycra antiga, que era mais densa, mais pesada. Essa é legal. Essa é legal, então pode ser usada assim também. E essa aqui, essa daqui que ainda prende a barriguinha, que é aquele negócio para dar uma murchadinha, né? Na verdade, a gente pede que seja menos tecido, né? Mas às vezes você quer usar como se fosse uma cinta, então, porque quanto menos tecido, menos abafar, menos a temperatura não vai ser tão elevada e menos proliferação dos agentes que a gente sabe que habita. O problema é o calor. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar também é que junto com essa calcinha, quase todas essas minhas pacientes usam protetor íntimo diário. Eu falo, mas por que esse protetor íntimo diário? Para não ficar molhada, elas falam. Então, mas se está molhado, se está saindo essa secreção, tem alguma coisa de errado. Vamos investigar. Perfeito. Porque o muco que a vagina produz é algo muito leve, muito discreto, não chega a ultrapassar a vagina. Então, você acaba colocando uma calcinha nem com um tecido não tão ideal, coloca o protetor, aquilo vai te causar uma candidíase ou uma vaginose, que são as infecções genitais muito mais frequentes. Então, isso aqui é para usar no fim da menstruação. Exatamente. No começo ou no fim, que normalmente tem um fluxo menor, você pode usar. Perfeito. Outra dúvida muito frequente, Carol, o absorvente íntimo. Algumas mulheres, só fazendo um parêntese, algumas mulheres chegam ao pronto-socorro com o absorvente íntimo e não conseguem tirar. Gente, já imaginou essa situação? Então, assim, isso é real. O absorvente íntimo pode ser usado, mas também usado com cautela. Então, vai para uma praia, para uma piscina, não pode usar o absorvente externo, não usa o coletor menstrual, que eu sou grande fã. Aí você pode colocar, mas assim, deixar o menos tempo possível. Porque imagina, é um corpo estranho, vai estar com calor, né, da vagina, vai estar úmido de fluxo sanguíneo. Então ele reúne todas as características para te dar alteração da flora vaginal e as infecções. Usar com cuidado. Agora, nós temos um minutinho, né, Mar? Para fechar, gente, tem esse aqui também, é o lubrificante íntimo. Faz mal usar? Na verdade, os lubrificantes modernos não são mais à base de vaselina, eles são à base de água. Então, eles respeitam essa flora e não provocam nenhum mal. Não assim como o preservativo de sabores. Ele também respeita isso e, em geral, não provoca nenhuma infecção. Não tem problema, deve então usar? Pode usar. Não vai deixar, de repente, de ter a relação, de ter um momento bacana, porque, tô seca, tá doendo, tô me sentindo mal.
Gente, tem um lubrificante. Essa é uma queixa muito frequente também nas menopausadas, né? Então, deve ser usado. Você não pode... Às vezes a mulher, ela nega a relação, né, com o esposo por dor, por desconforto. E às vezes algo que é simples e consegue ter uma relação prazerosa. Perfeito. Doutor Gustavo Ventura explicou. Meninas, bela aula, hein? Tem que acessar o site gustavoventura.com.br no Insta. DR Gustavo Ventura. Doutor abreviado, Gustavo Ventura, então @doutor Gustavo Ventura. Já segue todas as informações. Ele que é ginecologista, deu uma aula para cuidar da gente. Meninos, vocês prestaram atenção? Porque tem que cuidar das meninas. E eu quero te agradecer. Obrigada, meu querido. Até a próxima. A gente volta amanhã. Meio-dia ao vivo. Fique com Kátia Fonseca, com Mulheres. Beijo. Até amanhã. Esther Rocha comenta as notícias do mundo das celebridades no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Assista agora Mulheres.